Olá! Nessa aula a gente vai tratar da teoria da norma jurídica. Na verdade, vamos começar com uma introdução à teoria da norma jurídica e vamos evoluindo nessa discussão. Ok, norma jurídica. A norma jurídica é o grande cerne, é o grande núcleo da construção de um conhecimento científico sobre o direito. E por que norma jurídica? Né? Percebam que, etimologicamente, né, se a gente voltar na raiz das palavras, norma tem como referente, como radical, um parâmetro de normalidade. Né? Nesse sentido, é um tanto genérico isso, mas nesse primeiro momento é bem adequado para a gente. Uma norma seria o equivalente de uma regra. E reparem, quando falamos de regra, etimologicamente, o radical vai nos remeter à ideia de régua, né? Que é, obviamente, um padrão de medida. Então, a conexão é realmente muito grande. A norma enquanto parâmetro de normalidade, a regra enquanto instrumento de medida. Instrumento de medida que mede exatamente o normal e o anormal, o que pode e o que não pode ser feito, né? Ok, então o direito como um todo, né, ele é composto por normas jurídicas que se materializam em proposições de linguagem, né, proposições de linguagem essas que decorrem de fontes válidas do direito. Fontes do direito nesse contexto é aquilo que dá a origem do direito, né? E essas normas, enquanto proposições de linguagem que decorrem de uma fonte válida, reconhecida, né, do direito, essas normas elas têm a função de regular os comportamentos de forma imperativa, dizendo, ou melhor, prescrevendo o que pode, o que não pode, agora de uma forma um pouco mais técnica, por meio de proibições, por meio de obrigações e por meio de faculdades. Então a norma jurídica é uma proposição de linguagem que provém de uma fonte do direito e que regula os comportamentos de forma imperativa, impondo proibições, obrigações e faculdades. Esse seria, né, um conceito básico, elementar de norma jurídica, que por mais que, em termos históricos, né, venha ganhando sofisticação, densidade, complexidade, acaba tendo esse mesmo alicerce, esse mesmo fundamento. Né? Eu disse há pouco, né, que as normas jurídicas prescrevem comportamentos. É uma percepção importantíssima para que a gente possa fluir no que tange a construção de um conhecimento consistente, de um conceito de norma jurídica. Isso porque, para além das normas jurídicas, podemos considerar outras normas, outras regras que não as jurídicas. Né? Então, quando falamos, por exemplo, e todos conhecemos isso muito bem, de normas ou regras da natureza, né? O dia tem 24 horas,
né? Quando falamos das leis da física, né? Por exemplo, a lei da atração dos corpos pela superfície terrestre, né? A lei da gravidade, se vocês quiserem. Olha, leis, regras, normas, mas essas normas, regras ou leis, no âmbito da natureza física, descrevem fenômenos da natureza. O dia tem 24 horas. Tá? É uma descrição que decorre da observação empírica, né? E que vai ser mensurada, tratada pelo prisma da verdade e da falsidade. No âmbito das ciências da natureza, as leis ou regras ou normas da natureza vão ser assimiladas por nós como verdadeiras ou falsas. Tá? Se eu digo que em condições normais de temperatura e pressão, a água aquecida acima de 100 graus Celsius evapora, né? Eu vou assimilar isso como verdade ou como mentira. Né? Agora, no que nos interessa especificamente, ou seja, as normas jurídicas, né? Percebam que é diferente. Porque as normas jurídicas não descrevem comportamentos. Se as normas jurídicas, lembrem-se do que foi dito há pouco, se as normas jurídicas regulam comportamentos de forma imperativa ou impositiva, né? Essas normas não descrevem comportamentos, elas prescrevem comportamentos. O que isso quer dizer exatamente? Isso quer dizer que quando tratamos de normas jurídicas, não é possível tratar dessas normas qualificando-as de verdadeiras ou falsas. Normas jurídicas só poderiam tecnicamente ser tratadas, analisadas ou qualificadas como válidas ou não válidas. Tá? Entendam por quê. Na verdade é bastante simples. Pensemos na norma jurídica, aquele exemplo mais comezinho, mais elementar. Pensemos na norma jurídica que proíbe o homicídio. Tá? A norma jurídica diz, vamos traduzir, né, deixar assim de uma forma mais direta para a gente, é proibido matar. Não tem como a gente assimilar isso enquanto verdade ou mentira. Se olhamos para a realidade ao nosso redor, todos os dias temos notícias de homicídios que são cometidos. Então, fica claro, com esse exemplo singelo, que as normas jurídicas não descrevem condutas. Homicídios existem. Pessoas matam outras pessoas. Pessoas cometem furto, etc, etc, etc. Pessoas descumprem contratos no âmbito do direito civil. Mas as normas jurídicas permanecem válidas. Por quê? Porque em momento algum as normas objetivaram descrever comportamentos. Elas querem orientar comportamentos, elas querem dirigir comportamentos. Por isso a característica de uma norma jurídica, a característica básica, é a característica da prescrição ou da prescritibilidade. As normas jurídicas, são prescrições de dever ser. Nesse sentido, quando o artigo 121 do Código Penal brasileiro diz que é proibido matar,
né? Ele não está descrevendo nenhuma realidade, ele está prescrevendo comportamentos, ele está dirigindo a sociedade a um certo tipo de comportamento. Tanto é que, em caso de transgressão, em caso de violação da prescrição jurídico-normativa, o que eu quero dizer exatamente? A norma proíbe o homicídio. A gente tem a notícia de uma situação concreta de um cidadão que viola aquela norma, que comete um homicídio. Olha, isso vai ser um problema? Não necessariamente, né? Nessa perspectiva técnica, cognitiva, não. A norma permanece juridicamente válida. Tanto é que, pelo menos num plano ideal, pelo menos em tese, o cidadão que viola a prescrição jurídico-normativa vai sofrer uma série de reações do próprio Estado. Vai haver um boletim de ocorrência, vai haver um inquérito policial, vai haver uma denúncia, vai haver a instauração de um processo penal e vai haver uma sentença penal condenatória e, finalmente, a execução da pena de prisão. A norma jurídica permanece válida quando é eventualmente violada ou transgredida. A questão da verdade ou falsidade simplesmente não entra em questão. Então, a característica básica da norma jurídica, repetindo, fixando, é a característica da prescritibilidade. Uma norma jurídica, enquanto uma prescrição de dever ser, ela mostra pra gente que ela tem uma estrutura, que ela tem uma natureza contrafática. O que eu quero dizer com isso? A característica da contrafaticidade, isso significa que a norma jurídica tendencialmente não coincide com a realidade. Apesar da norma prescrever que é proibido matar, existem homicídios. Apesar de uma outra norma prescrever que os contratos pactuados devem ser cumpridos, pessoas descumprem contratos. Isso é um problema? Isso não é um problema. Nesse sentido, é importante considerar também que a contrafaticidade, porque a expressão pode dar uma impressão falsa de que as normas jurídicas são contrárias aos fatos. E não é bem por aí. É aquilo que eu disse há pouco, as normas jurídicas têm uma tendência de não coincidirem com a realidade. Eventualmente pode ser que coincida, isso seria quase que uma utopia, mas dependendo do arranjo social, dependendo do estado, da sociedade, enfim, e uma série de variáveis por trás disso, a situação econômica, cultural, educacional, demográfica, etc, 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 quando pensamos em muitos países tidos como desenvolvidos, economicamente sustentáveis, estatisticamente é possível aferir um índice de homicídios muito menor do que determinadas outras sociedades, estados ou países tidos como subdesenvolvidos ou periféricos, nesses países, por causa de uma série de variáveis, de carências múltiplas, normalmente o índice de pessoas que transgridem, violam as normas jurídicas tende a ser maior, pela situação da carência econômica, cultural, educacional,
etc, etc, etc. São muitas variáveis que não nos cabe explorar nesse momento, né? Mas então é importante perceber que as normas jurídicas, enquanto prescrições de dever ser, se caracterizam pela contrafaticidade. Esse é o primeiro ponto importante. Continuamos na próxima aula. Muito obrigado.